queridos! Eu vira e mexe invento aí uma forma de me comunicar com vocês, seja através do Faladeira, seja através de conteúdos que eu trago falando sobre educação, sobre reportagens, comentando, né, trazendo aí uma reação minha a determinados assuntos. E hoje eu resolvi, fora a gravação, né, que eu fiz aí para vocês de várias indicações legais que eu tô soltando todos os dias, essas indicações aqui no canal. Se você não é inscrito, seja bem-vindo. Esse canal eu solto muita indicação da hora, de tela para você assistir. Tem uma playlist lá separada por gênero, comédia, drama, biográfico. E lá você pode acessar os vídeos, ver lá os meus comentários. Deixa o seu comentário também se você gostou da indicação, se a indicação foi boa também para você e o que você achou. E também tem vídeos onde eu troco ideias, troco pensamentos. É um faladeira meio emocional, é um chavando ideias, né? É abrindo o coração, né? São pensamentos e emoções que a gente traz. Eu recentemente, a gente está fazendo uma modificação, provavelmente esse estúdio que vocês estão vendo aqui, alguns próximos vídeos aí, pode ser que esse estúdio já não seja o mesmo. Nós estamos levantando acampamento de estúdio, vamos trocar de estúdio. E para quem acompanha aí o nosso Instagram, para quem acompanha a nossa história aí dia a dia, né, nos stories, eu recentemente, né, escrevi um livro, que é o livro Alimentação, que fica sempre na prateleira aqui, né? Eu vou colocar aqui para vocês também. Tem link no canal do YouTube para compra. Vou deixar aqui para vocês também o link. Queridos, nesse livro eu conto um pouco da minha história pessoal, dos meus sonhos, desejos, realizações, né? E eu contei para vocês nesse livro que eu sonhava, né, em morar com a minha mãe, né, no interior. E eu fui aos poucos, né, conforme eu fui viajando, eu fui indo para os lugares, fui tentando sempre levar ela para algum dos lugares que eu ia, né? Eu fui para Recife, eu quis levá-la para lá, cheguei a ligar diversas vezes, ela nunca queria sair, né? Quando eu voltei para São Paulo, nós fomos visitar várias cidades, nós fomos visitar Aras, várias cidades do interior de São Paulo, Prudente. Nós fizemos Itu, Taubaté, Salto, sabe? A gente foi pesquisando cidades onde a gente pudesse ficar com a nossa família mais calma, que nós tínhamos decidido que nós queríamos sair de São Paulo por conta da poluição, da violência, né? Dos altos valores que tem a capital. E era um sonho meu desfrutar a velhice com a minha mãe. Aí nós decidimos, né, que iríamos procurar um local onde tivesse baixo índice de violência, onde a escola pública ainda fosse boa, onde tivesse local para ela fazer atividade de idoso, né? E aí nós caímos numa cidade que nós somos muito bem abençoados, estamos aqui já há bastante tempo, né? E nós estamos vivendo, né, como todos sabem, minha mãe sempre vive na frente, né, eu sempre alugo casas onde a minha mãe fica na casa da frente e eu na casa dos fundos. Eu fico no quartinho, normalmente nas lavanderias, tem quarto de lavanderia, e a gente montou esse estúdio num quarto de lavanderia, mas deixando ela no ambiente da frente, de forma que eu pudesse, como eu faço todos os dias, limpar o quintal, limpar a cozinha, fazer um almoço, cuidar do jantar, do lanche da tarde, fazer um bolo, né? Cuidar dos animais, né? Que a gente mostra sempre aí na tela pra vocês. E o que a gente faz? Assim, tem as plantas, né, na casa.
A família é grande, né? Como vocês sabem, eu convidei os meus sobrinhos para morarem na minha casa, convidei a ex-mulher do meu irmão para morar na minha casa, né? E nós temos a família, que é grande, né? E faz muito tempo que a gente já vem convivendo junto, vai fazer uns 3 anos aí que eu venho compartilhando no perfil para vocês, né? Meus sobrinhos, se vocês sabem, que já estavam aqui há um tempo antes, né? Eles vieram uns 2, 3 anos antes. E agora, nos 2 últimos anos, veio a ex-mulher do meu irmão. E o que acontece? A minha mãe, como vocês sabem, né, a gente sempre teve um problema de relacionamento. A minha mãe, ela sempre colocou, minha mãe é narcisista, e ela sempre, quando faz as brigas, ela coloca eu como culpado de muitas coisas. E sempre a nossa relação foi muito difícil, mas Deus trabalha a paciência, Deus tem trabalhado resignação, né, que fala, a calma, para que eu pudesse realmente cuidar dela de uma forma que a gente pudesse ter um ambiente familiar amistoso, né? E eu escrevo sobre isso no livro. Se vocês ainda não compraram o livro, comprem, porque essa história, uma parte da história, está no livro. O que acontece? Recentemente, principalmente essa semana, né, vamos dizer aí, algumas semanas, nós temos as plantas da casa, né, que sempre tiveram plantas aqui na casa, e eu gosto de modificar as plantas de ambiente. Conforme eu vou sentindo que eu quero mudar, eu vou mudando as plantas. E a ex-mulher do meu irmão, ela não gosta que mude as plantas de lugar. Ela gosta que as plantas fiquem num determinado lugar e não pode mexer nas plantas. Aí, recentemente, essa semana, né, eu tinha movimentado as plantas e ela veio na minha janela reclamar que a planta, onde estava a planta, que ela queria a planta, que não sei o que da planta, está reclamando de uma planta, né? E aí minha mãe acordou, ela começou a falar alto, minha mãe já veio, já fez aquela confusão, e minha mãe, como é muito narcisa, ela sempre vai colocar eu como errada e a pessoa como certa, por mais que a situação seja totalmente adversa, né? E que minha mãe concorde depois que ela tomou uma atitude errada. Mas o que acontece? No meio dessa euforia, né, a minha mãe falou que não queria mais que eu ficasse na casa, que ela agora queria ser cuidada pela ex-mulher do meu irmão e que eu pegasse minhas coisas e fosse embora. E ainda falou que ela era muito maltratada por mim, que eu trato ela muito mal. Bom, diante disso, queridos, a gente, logo que meu marido chegou, né, o Vertão chegou aí do serviço, minha mãe já foi lá falar pra ele o que tinha acontecido, tudo, né? Ele tomou a decisão e falou, não, mano, isso eu não admito, né? Nós temos uma vida de paz, né? Nós estamos idealizando, né? Vai fazer alguns anos que nós estamos caminhando aí juntos, né? Sempre preservando a paz da família, a paz das crianças, para as crianças tenham paz dentro do lar, para estudar, tudo. Ele falou, eu já tenho um serviço estressante, né? A gente passa por dificuldades financeiras, como todos sabemos, né? Que a classe proletária passa realmente por necessidades financeiras, principalmente no final do mês, meio do mês para o final do mês. Ele falou, não tenho situação emocional para segurar esse rojão, nós vamos nos mudar realmente, não tenho mais condição de ficar aqui. E aí, eu penso, né, mais uma vez, né, para quem conhece a minha história, que está no livro, e conhece, né, e vem acompanhando o Instagram, eu vou abrir mão de coisas que eu construí, né. Na época da Casa da Coab, nós plantamos lá, fizemos galinheiro, plantamos vários pés de fruta, né? O rapaz vendeu a casa, nós tivemos que sair. A mesma coisa aconteceu na casa da Aparecida, né? Nós plantamos árvores, vocês lembram? Tinha a árvore lá com balanço, os milhos grandes, era um canteiro enorme lá, também tivemos que abandonar. E as árvores, né? Tinha um pé de maçã enorme crescendo, quer dizer, quando as frutas vão começando a dar, eu vou abandonando elas e começando uma nova história. A mesma coisa tá aqui, eu postei aí recentemente no Instagram pra vocês como tá lindo e florido, né? As plantas como estão lindas, né? E a gente já tá com pé de fruto, o pé de limão tá enorme, vocês lembram que a gente plantou, era uma sementinha, o pé de limão tá enorme? E mais uma vez, realmente, eu estou saindo e deixando, né?
essas plantas aí, que foram a confusão por causa das plantas. Então, essas plantas já não me interessam, porque eu parto do pressuposto que recomeçar do zero e plantar sementes é um ciclo, mesmo que a gente não desfrute desse ciclo, né? Várias propriedades que nós moramos, nós fomos, não podemos comer os frutos porque as casas foram vendidas, o proprietário pediu a casa, vários acontecimentos que foram acontecendo, inclusive alguns que estão contados no livro, que a gente foi abandonando, né? E essas sementes aí, essas árvores já dando frutos. E como é recomeçar sentimentalmente tudo isso, né? Como a gente vive sentimentalmente situações aonde você tem que trabalhar o desapego. Veja bem, nós estamos falando de um ideal, de um sonho, de uma vivência, de uma família, de uma história, né? De memórias. Nós estamos falando de ideais, né? Porque era o sonho da casa grande, com a mãe na frente, nós atrás, a família grande, né? Então, assim, é um sonho, né? E como é a gente transformar todo esse sonho em outra coisa? Como que a gente reconstrói tudo isso? Qual é o processo da dor? Existe um processo de dor? Eu vou falar por mim, né? O processo do yoga, o processo da meditação, o processo da busca espiritual e do entendimento de que a vida é além da matéria e de que as coisas que acontecem estão amarradas de forma espiritual também, e que tudo tem sua causa, né, e efeito. Quando a gente aprende o desapego, a gente elimina conturbações mentais. Por exemplo, o apego a uma planta determinada, ela pode levar o seu ego a ponto de você fazer uma confusão por causa de uma planta, sendo que o ambiente familiar estava em harmonia, né? Estava todos em paz, não havia confusão. Né? Então, assim, quando a gente desapega de algumas coisas, a gente consegue observar que há mais paz. Não é a gente ficar quieto diante das coisas que incomodam, mas a gente tentar entender que alguns processos são naturais. Quando eu falo de desapego, é óbvio, houve uma causa, houve um efeito, né? E a gente faz um libertar, né? Porque independente se a causa foi boa ou se ela foi ruim, ela teve um desfecho. E qual foi esse desfecho? É um movimentar energético de energias, de pessoas, né? Coisa que incomoda. Porque quando você se sente incomodado, você quer repelir aquilo, porque você não quer mais que aquilo aconteça, que aquilo volte a acontecer na sua vida, né? Então é uma forma de proteção, que a gente chama. Existem pessoas, eu acredito que muitas pessoas, devido ao conceito espiritual, religioso, de penitência, de amor, aquele amor sofredor, né? Ele vai ter uma tolerância maior a determinadas situações que o tornam sufocado. Outras pessoas já não toleram. Dentro do yoga, nós somos ensinados a toda vez que eu levanto o meu braço e eu bati aqui, ó, né? E doeu os meus dedos, eu estou executando um ato de agressão ao meu corpo, né? E eu vou sentir uma dor. Então, qual que é a reação? É eu fazer um movimento onde eu não rele na TV. Concordo? Porque o movimento da dor, ele é incômodo. Então, a gente tentar entender processos de causas, efeitos, resultados, né? Como eu falei para vocês, né? Quando o Werther ele chegou, ele falou assim, eu não quero mais viver essa situação é uma situação ruim, né? Nós estamos vivendo aí, tentando buscar dentro do lar, são um ambiente de paz. Então, quando esse ambiente ele é tirado desse local, né? Então, a gente se retira. Então, eu queria trazer esse vídeo primeiro, porque vocês acompanham diariamente os nossos vídeos e não tem como eu colocar isso num story, né?
de Instagram. Mas eu coloquei mensagens que vocês vão aos poucos se perguntando, né? Ai, como que será? O que que é isso? Então eu quis trazer o vídeo para vivenciar isso, né? Deschavando o coração aí as ideias, um faladeira, um vlog, um abrindo o coração, né? Por quê? Porque mudanças vão acontecendo. Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de surfar nas mudanças, né? Eu desapego muito rápido do passado e me renovo muito rápido ao presente. E eu não fico me pesando muito nos acontecimentos. Eu falo, aconteceu, ok. E vamos tomar novas decisões. E eu adoro essas novas decisões, porque elas surfam em algo novo. E eu adoro esse algo novo, eu adoro essa flexibilidade do voo. E do voo sem saber aonde vai parar. É óbvio que tem muito treino de desapego. Para quem conhece a minha história, que está aqui no livro, vocês vão entender que se tiver uma palavra para colocar na lápide, essa palavra é desapego. Porque todas as vezes que foram necessárias o desapego acontecer, eu entendi que aquilo trazia sofrimento e confusão para a minha vida. E que era muito mais fácil desapegar e olhar para frente, pro não saber o que vai vir, que era muito mais atrativo, e gostar de surfar nessas ondas grandes. Essa aqui é a escolha. Faço um convite para vocês trabalhar aí através, né, de uma história lúcida, lúcida é também, mas uma história assim, de demonstração, de exemplo, que eu puxei assuntos emocionais, puxei assuntos de história, puxei assuntos de caminho, puxei assuntos de ideias, de caminhos e ideologias. Mama, então o livro vai morrer? Porque dentro do seu livro você fala desse lar, né? Não, queridos, o livro não vai morrer. Esse lar, ele é o ideal a se buscar. Mas muitas vezes, às vezes como eu escrevi no livro, a gente vai em busca dele, e por isso que eu achei importante também trazer um vídeo para mostrar o desfecho. O que pode acontecer para que esse ideal, ou talvez essa ideologia, quando ela sai de caminho, o que é que acontece? Quais são as tramas novas criadas? Quais são as alterações de destinos que foram lançadas? Porque muita coisa se altera. Às vezes alteram-se núcleos sociais, às vezes vão alterar localizações, distâncias, novas pessoas e velhas pessoas, né, entre aspas, vão deixando aos poucos de conviver tanto e vão surgindo novas oportunidades, né? E isso é um ciclo, né? Outra coisa também que eu queria deixar elucidado, né, quando eu falo no livro, que o livro na casa da mama, como a gente sempre convidou pessoas para dentro da casa, e como todas as pessoas que passaram por aqui, como elas seguiram seus caminhos, né? E como cada uma delas hoje está trabalhando, está na sua casa, tem gente que está fora do país, eu tenho pessoas que estão na Alemanha, no Japão, gente que foi passando pela casa ao longo dos anos e que foram construindo suas histórias. E tem momentos em que você, dentro dessa história, você vai ter que sair dela, porque a história já não cabe mais você. Porque dentro dessa história que foi criada, você já está em outro patamar, outro nível, que precisa realmente sair. Então, entendendo os processos como benéfico e libertadores, ao invés de aprisionadores. Entendendo novas possibilidades, novas oportunidades, sem reclamar, sem se lamentar, sem xingar, sem ter remorso,
Sem, ai, por que aconteceu isso comigo? Se eu não tivesse vindo para cá, se eu não tivesse ido para lá. E aí aqueles arrependimentos que fazem o peso trazer o quê? Conturbações mentais, que trazem instabilidade para o nosso coração, para o nosso sentimento e, consequentemente, para o nosso espírito e para a nossa vida. Pegou, né, galera? Eu trago aqui sempre para vocês algo para a gente refletir quando eu trago um faladeira, né? Porque eu falo muito. Trouxe reflexão? Vocês pensaram algumas coisas? Comenta aí. Comentem no vídeo. Beijo no coração para vocês. Até o próximo faladeira de Chavando Ideias, troca de papo, troca de sentimentos, indicações, aulas do canal.